alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Ele segue à nossa frente pra levar alento à dor. O trabalho é de esperança, ele é o Redentor. Por amor, a vontade é o braço forte, o caminho é a direção, sentimentos de verdade pra chegar ao coração. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou. Se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso floresceu, e apesar da terra quente,
porta se abriu, o amor se espalhou, a porta se abriu, o amor se espalhou. Abra o coração, deixe a solidão, que é hora de renascer. Não esqueças teu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes no coração. Ei, irmã, ei, irmã, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Abra o coração, deixe a solidão, que é hora de renascer. Não esqueças teu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes no coração. Ei, irmã, ei, irmã, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move dessa esfera em busca do Pai. Ei, irmã, ei, irmã, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Hoje estou aqui para poder te dizer: perdão, meu Senhor, não compreender tudo que disseste sobre a luz da razão. Jesus, meu irmão, eu não podia entender. Estava mergulhado na vaidade e no orgulho desse profundo mergulho. Eu não iria voltar. Do mar das ilusões o teu amor me tirou, minha visão limpou. Ao mundo eu quero gritar no meu coração. Tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, do teu amor, do teu carinho, eu poder me fortalecer. No teu coração, para sempre irás morar. Quando a tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar.
estava mergulhado na vaidade, no orgulho desse profundo mergulho, eu não iria voltar. Do mar das ilusões o teu amor me tirou, minha visão limpou, ao mundo eu quero gritar. No meu coração, tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, no teu amor, no teu carinho, eu poder me fortalecer. No meu coração, para sempre irás morar. Quando a tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar. Um sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar, é a fé em ti que trago em mim e que me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar, sozinho não iria suportar. Por tudo que passei, por tudo que vivi, somente a minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. O sentimento que me envolve e me faz compreender, é teu amor que habita em mim e me dá forças pra vencer. Um sentimento invade o meu ser, me faz parar, pensar e refletir. Por tudo que hoje vivo, eu posso afirmar, é a fé em ti que trago em mim e que me ajuda a caminhar. Se até aqui cheguei, quero acreditar, sozinho não iria suportar. Por tudo que passei, por tudo que vivi, somente a minha fé pra me ajudar. Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui. Com fé em ti, Senhor, sou mais forte e vou prosseguir. O sentimento que me envolve e me faz compreender,
habita em mim e me dá forças para vencer. Boa noite, meus amigos, boa noite, companheiros, aqueles que nos assistem aqui das salas onde a gente tem transmissão, amigos que nos acompanham de suas casas, de seus lares. Acho que ainda tem gente assistindo a gente da praia, né? Que hoje não está muito cheio, mas já voltamos. Feliz Ano Novo! Não é? O pessoal não fala assim? Depois o cara... Feliz Ano Novo! Então, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos e nós sentimos a emoção enorme quando a gente vê, eu estava falando com o Marco agora há pouco, ali fora, o trânsito, gente chegando no Perseverança, como é bom a gente poder voltar para a nossa casa, depois desses dias intensos de carnaval, daqueles que viajaram, daqueles que ficaram aqui. Eu fiquei bem quietinho na minha casa, mas hoje eu estava folheando aquele livro Minutos de Sabedoria. Vocês conhecem? Conhecem? É um best-seller, né? Carlos Pastorino. Quem é que tem? Olha só que beleza. Quem é que lê? Que aí é uma coisa diferente da outra, né? Então tá bom, se vocês leem, qual é o capítulo 137? Alguém sabe arriscar? Alguém vai puxar da bolsa e vai falar já, quer ver? Que a gente sempre tem. O Minuto de Sabedoria é um pronto-socorro portátil, né? A gente leva na bolsa, onde a gente está, porque é sempre uma leitura, às vezes a gente não está muito legal para ler uma leitura muito profunda, então o Carlos Pastorino trouxe para a gente mensagens curtas e com um significado tão grande. E lá na mensagem 137, ele fala assim: o céu está dentro de vocês. O céu está dentro de vocês. Primeira frase, eu acho que é muito significativa essa frase, porque às vezes a gente acha que o céu está fora da gente, a gente constrói, né, o nosso mundo, imaginando que a gente tem que conseguir tudo primeiro fora, né? Quer carro, quer casa, quer esposa, quer filho, e às vezes a gente se esquece de que para a conquista do nosso paraíso, a gente deve começar antes, dentro de nosso próprio coração. E aí eu me lembro de uma frase do Chico, muito legal, o Chico fala assim: não infernize sua vida. E às vezes a gente realmente fica complicando a nossa vida, né? Ficamos trazendo coisas para nós que não tem absolutamente nada a ver. Aliás, tem uma história do Chico, que uma vez o Chico ainda em Pedro Leopoldo, lá onde ele nasceu, onde ele começou a sua atividade mediúnica, ele já começava a ficar muito famoso, já eram formadas filas, já começou a ficar uma pessoa, de certa forma, conhecida ali na sua cidade. E uma vez, o padre da cidade, aquele que a gente vê no filme, né, o padre da cidade, num sermão falando sobre o Chico, falou assim: esse Chico Xavier, ele vai para o inferno. E aí, sempre tem, né, o porta-voz, um amigo do Chico estava lá assistindo a homilia do padre, e foi lá e falou para o Chico: olha, Chico, tem sempre alguém que quer trazer inferno para a nossa vida, né? Chico, o padre falou que você vai para o inferno. E aí o Chico ficou muito abatido por conta daquilo. Muito abatido, muito chateado, ele ficou muito choroso, inclusive vários dias o Chico chorava, e depois de uns 3 dias, aparece para ele em espírito a mãe dele, já desencarnada, Maria João de Deus, e diz assim: Chico, por que você está chorando tanto assim? Falei: mãe, você não sabe, o padre falou uma coisa muito ruim de mim, mas o que ele falou? Falou que eu vou para o inferno. Falei: Chico, não vai. Cabe a cada um de nós decidir para onde nós vamos. Já que o céu está dentro de nós, vamos aproveitar que essa proximidade que a gente tem com o céu, e vamos fazer com que ele possa realmente trazer para nós a estrutura que a gente precisa para enfrentar as dificuldades que certamente
batem às portas de todos nós. Eu gostaria de convidar todos mais uma vez nesta noite para que nós pudéssemos fechar os olhos e com Jesus, com o Dr. Bezerra, fazermos a nossa oração de abertura. Lembramo-nos de Jesus nesta hora, porque há pouco nossos companheiros da música entoaram uma canção que diz, das palavras mais profundas de Jesus: vinde a mim, os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Senhor nosso Deus, quantas vezes nós nos julgamos adultos no espírito, quantas vezes nos julgamos autossuficientes e nos esquecemos de nos comportarmos como aquelas crianças que tu chamaste para perto de si, mostrando à humanidade que a verdadeira força, Senhor, está no espírito desarmado das crianças, humilde, descompromissado, sem levar adiante os preconceitos, as raivas, os ódios totais. Então, Jesus, nesta noite, mais uma vez, quando te buscamos nesta casa, sentimos mais uma vez os teus braços abertos em direção a cada um de nós, nos recebendo em verdade, Jesus, para que nós possamos nos tornar crianças novamente, deixando de lado as preocupações do cotidiano, esquecendo-nos das mágoas, das tristezas, das dores, e se possível, Senhor, das enfermidades que tantas vezes nos acometem a vida e o corpo. Abençoa, Jesus, uma vez mais, a esta família que se junta uma vez mais nesta noite, sob o olhar de Deus, para que aqui neste dia, Senhor, nós possamos representar os milhares de lares que aqui vêm e que erguem suas mãos, Senhor, em busca do teu apoio, em busca do teu auxílio, para que então, Senhor, através dos nossos benfeitores espirituais, adentre as nossas casas, adentre os nossos lares, adentre o nosso coração e o nosso espírito, Senhor, iluminando-nos com a bênção da tua luz, do teu amor e da tua paz. Faça-se então, Jesus, presente mais uma vez com cada um de nós nesta noite, porque, Senhor, queremos aprender contigo, mas mais do que isso, queremos caminhar contigo, Senhor, porque em verdade sabemos, contigo seremos muito mais fortes. Abençoa-nos, Jesus, nesta noite, e nos dê uma vez mais a bênção da tua paz, a fim de que possamos abrir este trabalho da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor, e que nós possamos acompanhar nesta noite nosso querido professor José Roberto Strabelli, professor de Coen, de Probem, e agora o coordenador da escola Chico Xavier. Já voltou à escola, Zé? Já voltou. Já voltou? Eu posso convidar o povo aqui? Agora. Só se for agora. Quem quer voltar para a escola? A melhor época da nossa vida é a escola, não é? Mas antes, para quem eu não vi ainda nesse ano, feliz 2026 para todos vocês. E agora que o carnaval passou e a fantasia voltou para o cabide, vamos pôr o pé no chão, vamos entrar na escola. Então, Perseverança, ele tem a escola Chico Xavier. É uma escola que foi organizada para o trabalhador. Essa é a meta principal.
recebe também os ex-trabalhadores, ex-alunos, recebem o público também, para que possa vir aqui, mas frequentador também. Ela tem 16 cursos simultâneos. É como uma universidade, uma faculdade que acontecem aqui. Então tem lá um curso para o seu gosto. Tem 10 professores. Então você vai lá, escolhe um curso, você pode fazer um por mês, pode fazer 5, 6 vezes, como você quiser. Se você não gostar de nenhum curso, de nenhum professor, vai na triagem e pede um tratamento, porque algum problema tem. Não é possível, vai lá. A escola está organizada para fazer com que nós aprendamos para crescer para ajudar melhor aqui na Terra, para uma humanidade melhor. Então está aí o convite, tem toda a liberdade para você. Quero fazer um curso por mês? Faça. Quero fazer 5 cursos por semana? Faça. Tem de tudo ali. Vai lá que você vai gostar, tá bom? Oi? Quarta-feira, 2 horários, às 18h30 até às 19h30, tem passe no Salão do Dr. Bezerra, e depois a escola tem de novo, repete, às 19h45 até às 21 horas. Tem de tudo, todas as facilidades, só esperamos você lá. Não precisa fazer matrícula, né, Zé? Não, só aparecer, a matrícula é feita na hora. É na hora lá, isso. Tudo online, como hoje aqui. Até quem está em casa pode fazer, vem lá, vem na escola, e não consigo ir, vem tudo sempre, vem uma vez por mês. Bom, hoje eu dedico essa nossa reflexão ao que eu aprendi com a nossa querida mãe Guiomar. Guiomar gosta muito do Antigo Testamento. Eu não conhecia nada, não entendia nada, achava aquilo meio doido, mas com ela eu aprendi e comecei a gostar também. Demorou 50 anos. Mas cheguei lá. Então, quem aqui não conhece ou já conhece a história de Davi e Golias? Aquele menino que derrotou um gigante. Essa é uma história da Bíblia. Está lá naquele livro de Juízes, no 1º de Samuel, capítulo 17. Então é uma mensagem do Criador, do nosso Deus para toda a humanidade. É uma mensagem que foi enviada para nós há mais de 3.000 anos. É uma mensagem real, verdadeira, e ela se veste até os dias atuais. Tudo que está lá no Antigo Testamento com Moisés, tudo que está lá no Novo Testamento com nosso Senhor Jesus Cristo, são orientações, são ensinamentos, revelações para a humanidade. Então, como muitos não levantaram a mão e não conhecem ainda a mensagem divina que está lá, vamos contar aqui para vocês essa história de Davi e de Golias. Vamos nesses minutinhos procurar refletir, ela é muito rica. Então, o exército do rei de Israel, Saul, está lá entre as montanhas de Belém e de Jerusalém. Jerusalém é a capital. Se Jerusalém for derrubada, o país cai. Então, perto de Jerusalém tem Belém, tem as montanhas, tem um vale. O exército está lá, acampado, e se preparava para a crucial batalha contra a invasão do terrível inimigo, os filisteus. Está lá entrincheirado os 2 exércitos. E naquela época, antes dos combates, que eram muito sangrentos, e eram feitos braço a braço, então haviam as técnicas de intimidação de guerra. Se fazia lá algumas coisas para assustar o inimigo, porque os exércitos lá eram tudo de pastor, de cuidador de cabrito, não tinha um exército assim organizado. Então eles morriam de medo de ir para a batalha. Então os inimigos sabiam disso e intimidavam, para amedrontar, para apavorar o inimigo.
E exatamente por este motivo, intimidação de guerra, saindo lá do adversário, do exército adversário, surgiu um guerreiro musculoso, grandioso, descomunal, muito forte, aqui chamado de o gigante Golias, que lá no texto da Bíblia fala em quase 3 metros. Era uma figura, era assim um homem muito forte, muito grande, muito musculoso, uns 140 quilos de pura força guerreira, trajando uma armadura de bronze de mais de 60 quilos, que o fazia ser quase inatingível, quase invencível. Ele saía de lá do meio do exército, e vinha intimidar o exército do rei Saul. Mas, naquela região de Belém, só a 9 quilômetros de Jerusalém, havia a família de Jessé, com seus 8 filhos homens, que foram convocados para a guerra, exceto o mais novinho, que tinha lá, um pastorzinho de cabritos, que tinha lá seus 14, 13, 15 anos, sei lá, e o seu nome era Davi. Então Jessé, o pai, preocupado com os filhos na guerra, instruiu lá aquele menino Davi: olha, vai lá, leva até o acampamento alguns pães, alguns alimentos para os seus irmãos, veja lá como eles estão, volta aqui e me conta, bem do típico dos pais, né? Queria fala que eu estou orando por eles e tal. Então, assim aconteceu. No dia seguinte, bem cedinho, Davi chegou lá no campo de batalha, onde as tropas estavam entrincheiradas. As tropas estavam dos 2 lados, estavam prontas, alinhadas para a batalha. E naquele exato momento em que Davi chegou, ele presenciou a intimidação de guerra. Avançando então assim à frente do exército inimigo, veio aquele homem forte, musculoso, grandioso, todo paramentado para a guerra, desafiando, gritando, atemorizando todo o exército inimigo, dizendo: me apresentem um só dos seus guerreiros para comigo duelar, para comigo lutar. Se ele me vencer, não haverá guerra, nós partiremos. Mas se eu o vencer, vocês entregarão as suas armas e serão nossos escravos. Uau! E mais ainda, esse desafio, essa intimidação já acontecia por 40 dias, 2 vezes, de manhã e de noite. Era um martírio para o exército do rei Saul. Davi então presenciou tudo aquilo e viu o exército do seu povo apavorado, em pânico, em estado sombrio. Então, indignado, Davi, perante os seus irmãos, ali falou: quem é esse filisteu para nos afrontar? Quem ele pensa que é para intimidar o Deus do exército de Israel, o Deus vivo? Seus irmãos riram dele, debocharam. Fica quieto aí, seu pastor de cabrito, vai cuidar dos cabritos aí, sai para lá. Mas Davi insistiu, como é que esse filisteu pensa que é para vir desafiar o exército do Deus de Israel? Então ele falou, ele disse para todo mundo, ele realmente lá incomodou, falava em voz alta, não só para os irmãos, para todos os soldados, até que foram lá murmurar para o rei Saul sobre aquele menino. Davi então foi chamado perante o monarca. Uau! Alteza, não desfaleça o vosso coração por causa desse filisteu, porque eu, teu servo, irei com o nosso Deus vivo, lutarei e vencerei. Pelo poder do Deus Altíssimo, ele, o gigante Golias, haverá de cair aos meus pés. Meu Deus! O menino era fogo. Diante dessa prontidão do jovem Davi, o rei Saul, o que fez? Autorizou a luta.
E aqui um parênteses, né? De onde vinha a fé, a confiança e a segurança em Deus que Davi apresentava? Naquela cultura de há 3.000 anos, era papel das mães a educação religiosa dos filhos. Não haviam textos naquela época, era tudo oral, então se cantava, se recitava, se contava histórias sobre Deus ali no ambiente familiar. As crianças ficavam até 12 anos com a mãe, inclusive os meninos, naqueles afazeres domésticos. E foi nesse contexto que Davi foi educado. A sua mãe é quem lhe ensinou a crer, a confiar, a esperar sempre o melhor em Deus. A Bíblia nos conta histórias reais, histórias verdadeiras, para nos dar ensinamentos abstratos. Deus de amor infinito sabia que certas provas, certos aprendizados, determinadas circunstâncias de nossas vidas, seja lá familiar, seja material, seja no corpo, na saúde, seja no relacionamento, seriam para nós como gigantes insuperáveis, nos pareceriam muito grandes, muito maior que nossas forças. São aquelas situações difíceis que nos intimidam, que nos afrontam, que nos aborrecem, com persistência, que nos amedrontam. Essas circunstâncias, esses problemas aqui têm o nome de gigante Golias, terrível, poderoso, descomunal. Por esse motivo, Deus fez colocar lá no livro sagrado acontecimentos verdadeiros, como exemplos inspiradores para fortalecer nossos corações, na firmeza da vontade, na força do espírito, no vigor da alma. Sem o impacto desses gigantes, das provas, dos problemas, das dores, e que para nós parecem gigantescos, nós permaneceríamos adormecidos, acomodados nas ilusões. Tudo aquilo que parece maior do que nós, que vem nos desafiar, que vem nos afrontar, nós consideramos como um gigante. Quantas vezes não falamos, eu tenho um problema enorme, eu tenho um problema gigantesco. Eles se levantam em meio aos nossos medos, aos nossos desalentos, e pode ser lá uma doença na sua família, ou em você, ou no ente querido, pode ser um acidente que alguém sofreu, pode ser um vício escravizante, pode ser um erro do passado, pode ser uma crise conjugal que se arrasta há vários e vários anos, pode ser um problema com um filho, um vício, pode ser uma questão financeira, pode ser uma dívida gigantesca. Vamos dar um exemplo aqui, seu filho ou seu familiar sofreu um acidente doloroso, e lá no hospital, os médicos dizem assim, se sobreviver, permanecerá com sequelas irreversíveis. De um dia para o outro, o gigante Golias, terrível, descomunal, vem desafiar e afrontar você na sua casa e com persistência. Nem deixa você dormir. Toda essa situação faz você ter medo do amanhã. Isso tudo que às vezes nos acontece acaba com a gente. Todos nós, vez ou outra na vida, enfrentamos gigantes. É isso mesmo. Todos nós, todos que estão nesse mundo, todos que estão hoje aqui na Casa Perseverança, em alguma vez na vida cruzam com um gigante, ou uma vez, ou mais de uma vez. São tempos em que todos os dias nós somos colocados à prova, como aqueles 40 dias, dia e manhã, todo dia eles eram colocados à prova. Mas é quando se consegue progredir como ser humano. A fé nasce nas dificuldades. Davi não olhou apenas para a situação à sua frente, mas ele olhou para o seu Deus vivo. Ele não se intimidou com a dimensão daquele gigante Golias. Ele se encorajou com a grandeza do seu Deus. Ele não se assustou com aquelas ameaças. Ele confia em Deus, que Ele conduzirá em vitória. Ele sabe que aquela colossal problema, gigantesco, desafio, há de cair. Davi confia no poder do Deus infinito. Olha,
Eu não sei qual é o gigante que ameaça você hoje aqui. Mas busque, olhe para Deus, chame para Deus, sinta o Espírito de Deus em você. E então esse gigante que lhe atormenta será por você mesmo derrotado. Não existe nada maior e mais poderoso do que nosso Deus. Lá no campo de batalha, todos olhavam para o gigante Golias e pensavam: não vai ter jeito não, não tem solução, é um problema muito grande, muito gigantesco, melhor é correr, melhor é fugir, melhor é jogar a toalha, melhor é sumir, eu estou perdido, eu estou derrotado com esse problema gigantesco que apareceu na minha vida, isso está acabando comigo. Percebam, aqui tem uma mensagem poderosa do nosso Deus, nosso Pai bom. É Deus falando com a sua criação, através dessa história de Davi e de Golias. Quando o exército de Israel ia debandar, ia fugir, diziam lá um para os outros: é uma luta perdida, a derrota é iminente, o fracasso é inevitável. Vem lá de Belém um menino, pastor de ovelhas. Uau! Uau! Quem questiona tudo ali e fala na frente de todo mundo: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deus é a nossa segurança, nossa fonte de amor. Deus é poder infinito. Vocês conhecem bem isso, né? Essa é a pergunta de fé de quem confia em Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus sempre prevalece, Deus sempre vence, pelo poder do Deus Altíssimo que tudo pode, estamos sempre cada vez melhor. Está lá no semanário. Nós dizemos isso todos os dias, para nós mesmos. A situação pode até parecer irremediável, totalmente perdida na sua frente e aos seus olhos. Mas não importa o que você fez, não importa o que aconteceu ontem com você, não importa se você errou, não importa nada, isso foi ontem. Deus nos ama incondicionalmente, Deus nos redime sempre, Deus nos perdoa, Deus é aquele que nos fortalece nas turbulências da vida. O gigante vem, sim, mas Deus é poderoso para transformar todas as adversidades em triunfo. Davi disse para os seus irmãos: esse gigante aí pode até pensar que está entrando em uma batalha pessoal, mas ele está afrontando Deus, e não se luta contra Deus e prevalece. Todo o exército de Israel e até o rei Saul olharam para aquele cenário, para aquele problema, para o gigante Golias e temeram, se perturbaram. Hoje aqui, quantos talvez não estejam vivendo um problema bem grande, que agora tem um nome: Golias. E para qual lado você está olhando? E a quem você está ouvindo? Olhe para Deus, escute ao nosso Deus. Em Deus não há temor, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós aqui hoje não somos como a maioria. Nós estamos na casa Perseverança, nós temos a Deus, nós temos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a nossa Mãe Maria Santíssima, nós temos ao nosso querido e bondoso Dr. Bezerra de Menezes. Pare de olhar para as dificuldades de ontem, foi ontem, e olhe para as possibilidades que você tem hoje aqui no Perseverança. Os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, foram chamados para guerrear, porque eles eram grandes, porque eles eram fortes, porque eles eram homens saudáveis. Davi nem sequer foi considerado, ele foi desprezado, foi escanteado ali. Talvez você ache que você não nasceu para vencer, mas cada passo seu com Deus, de poder infinito, fará você alcançar vitórias e mais vitórias.
nós temos que concordar que o exército do rei Saul deixou de recrutar, deixou de aceitar o único homem naquela nação que tinha a coragem, a fé para enfrentar aquele gigante. Vencer é jamais desistir. Não importa as limitações e as dificuldades, Deus pode capacitar você hoje para alcançar o impossível que você nem sequer imaginava. Davi não se deixou abater, ele nunca se sentiu pequeno, ele nunca pensou em dar marcha ré, mesmo quando desacreditado, mesmo quando desprezado pela sua própria família. Quando finalmente Davi convenceu a todos, eu vou sim enfrentar o gigante Golias, vestiram nele um capacete, uma armadura, lanças, escudo, caneleira, aquelas coisas todas. Mas ele, aquele menino, com todo aquele apetrecho, com todo aquele peso, não conseguia nem andar, nem se mover. Davi então se desfez de toda aquela fantasia, todos aqueles apetrechos, tomou do seu cajado de pastor 5 pedras lisas lá do ribeiro, pegou o seu alforje, a sua malinha, e pegou a sua funda, o seu estilingue, e resoluto, confiante em Deus, caminhou até o gigante Golias. Uau, que mensagem, que metáfora, que símbolo. Ele caminhou honestamente, com os recursos que ele tinha e que ele era, ele caminhou em direção ao problema gigantesco. Meu Deus! Ele caminhou lá para aquele gigante, para enfrentar. Seja você quem você é, não viva de aparências, seja autêntico, enfrente seus problemas, enfrente o que acontece com você, como você é hoje, com o que você tem. Você vai receber recursos para o bom combate. Caso contrário, o desafio, o gigante, não teria chegado na sua vida. Deus quer você como um herói para os seus, para a sua vida, e por isso Ele envia até você essas batalhas. Davi era um bom pastor, ele sabia defender cabritos. Isso significa que em alguma coisa ele era bom. Isso significa que em alguma coisa você também é bom. Todos nós temos algo bom em nós. Em alguma coisa você é muito bom, por isso é que aparecem esses gigantes na nossa frente para lutar, desenvolver o nosso potencial, para fazer despertar o bom ser humano que é em nós. Chame por Deus, se una a Deus e Ele revelará o Davi que há em você. Quando Deus permite que algo dramático aconteça em nós ou conosco, Deus espera que venhamos a crescer com tudo aquilo que chegou na nossa vida. No semanário, lá na oração 3, tem assim: com Deus de poder infinito alcançarei vitórias e vitórias. Guiomar é que nos ensinou isso, e ela depois comentando essas frases, ela diz assim: nós devemos pronunciar estas palavras do semanário, enchendo o coração, a alma de certezas, de fé, de esperança, e falar claramente, falar em voz alta, qual é a vitória que nós queremos. Ela até dá um exemplo: eu alcançarei com Deus vitória naquele processo, lá na vara tal, no juiz tal, o número do processo é esse, é aquele. Ela diz isso: fale, peça. O universo, ela diz, está ouvindo, e as falanges de espíritos que operam em nome de Deus ouvem e assim trabalham por nós, só de falarmos, só de nos movimentarmos nessa força em nosso benefício. Davi caminhou para enfrentar o gigante Golias. Que expressão é essa da Bíblia? Ele caminha e Golias vem zombando, ironizando, debochando, dizendo assim: eu vou fazer picadinho de você com uma só das mãos, e com a outra vou dar o que sobrar de você para os cães. E Davi então vai caminhando em direção ao gigante, dizendo: Deus é o Senhor dos exércitos. Com Deus eu me torno vencedor em todas as batalhas. Com Deus de poder infinito alcançarei vitórias e vitórias. Eu deposito em Deus a minha confiança. Eu sinto o Espírito de Deus em mim.
Aqui está o ponto fundamental: com quem nós vamos enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas, os nossos desafios de todos os dias. Você ainda pensa em lidar com tudo que acontece com você como se fosse uma questão pessoal? Entenda, está lá no semanário, Deus é o nosso libertador, é o nosso escudo, a força que existe em nós. Nas suas provas, você está com Deus? Coloque Deus no centro da sua vida e caminhe para Deus. Quem coloca Deus em primeiro lugar, nunca chega em último em nada. Ele está pedindo para mim acabar, então vou acabar agora. Qual é o centro da sua vida? É você com seus interesses pessoais e caprichos, ou é Deus que está no centro da sua vida? A resposta a essa questão define o seu destino. Quem está no centro da sua vida? Não há maior vitória do que colocar Deus em primeiro lugar. Ajoelhe-se para Deus, clame por Deus e vá lutar as suas batalhas. Davi carregou o seu estilingue, a sua funda, com uma pedra só, e girou, pediu a Deus, clamou por Deus, e em um determinado momento ele soltou a pedra. Foi até um impacto pequeno para o gigante Golias, mas o suficiente para produzir um lapso de tontura. E o cambaleante filisteu desmoronou, espatifado aos pés de Davi. Fez um silêncio igual esse agora. O exército de Israel despertou da depressão, se animou. As tropas inimigas, assombradas, guardaram as armas e deixaram o campo de batalha carregando o gigante Golias. A guerra foi vencida sem nenhuma gota de sangue. Esse é o poder do Deus Altíssimo, que tudo pode, meu Deus, seu Deus, nosso Deus. Eu não sei qual é o tamanho do gigante que você tem que enfrentar, mas eu sei que hoje você sai daqui com Deus para conduzi-lo em triunfo, porque o Senhor derrama infinitas bênçãos sobre aqueles que o buscam. Boa noite. Aproveitar esse embevecimento, esse momento único que nos promoveu, que nos trouxe o coração de nosso querido professor Zé Roberto. Não há dúvida de que nesta hora, no coração de cada um de nós, acende-se uma nova esperança. O nosso olhar para o problema modifica-se, nos sentimos fortalecidos. Aproveitemos esta hora e nos conduzamos neste momento à presença de Jesus. Queria que nos sentíssemos nesse instante, fechássemos os olhos e pudéssemos estar sentados no meio daqueles homens que um dia, numa reunião em que falavam a respeito deste Deus poderoso, do Cristo bendito, ele assume um cume próximo, depois de ter partido, e sua mão indicava-se como agora, como a mão daquele que abençoa. O seu olhar percorre cada uma das pessoas, dos 500 que ali estavam, com o olhar daquele que diz: eu ouço o teu problema, eu muno você de força para enfrentar o seu gigante. E juntos nesta hora, pedir a este Cristo, que nesta hora, sobre nós, estenda as suas mãos, e que delas, uma nesga de luz do seu amor
possa vir em resposta ao aclamo de nosso coração, para nos libertar de tudo aquilo que tem nos oprimido, que tem nos feito sentir pequenos diante de nossos problemas e dificuldades. Então esta luz projeta-se sobre nós, e nesta hora, destas mãos generosas, deste olhar bondoso, os recursos vêm para trazer para nós outros agora bênçãos de libertação, de todo mal, de toda angústia, de todo medo, de toda depressão, de todo pensamento negativo, de toda doença, de toda perturbação, de tudo que não vem de Deus. Esta força espiritual, vindo do olhar e das mãos do Cristo, continua a ser projetada sobre cada um de nós. Ele continua a escutar a voz de cada coração, que suplica pela renovação agora de suas forças, depois que foi liberto daquilo que o incomoda. Então, nesta hora, sentimos-nos envolvidos por esta luz, em bênçãos de força, de equilíbrio, de alegria, de bom ânimo, de força, de amor, de saúde, de coragem, de paz. Seremos os portadores para a nossa casa, seja ela qual for, esteja ela, ao nosso ver, perturbada no que for, portadores desta força, que Jesus envia conosco e para nós, para afastar do nosso lugar tudo que não vem de Deus, e continuar transformando a nossa casa no nosso esconderijo amoroso. Sozinhos, muitos moram sozinhos fisicamente, ou com nossa família, no meio a provas, ou gozando neste momento de amplitude da felicidade. O Senhor nos abençoe e abençoa o nosso lar, e coloca ao redor de nossa casa um muro de proteção e de defesa, e o cobre com bênçãos, para que nós estejamos guardados e protegidos, amparados. Sim, a preservação de tudo isso depende de nós, da oração, do joelho dobrado, da certeza de nossa possibilidade, da força de nossa condição de enfrentamento, da confiança desta presença. Assim nós vamos permanecer, porque fomos todos criados para sermos vencedores. Quando nascemos, trouxemos em nossa bagagem, em nossa pequena mochila, tudo o que precisamos para nos sagrarmos vencedores. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor siga conosco, que o Senhor viva em nós, agora e sempre, que assim seja. Vamos ficar de pé. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, agora
Querido Deus, querido Pai, Jesus, nosso Mestre e Senhor de nossa vida, nós gostaríamos mais uma vez de te agradecer, agradecendo a todos estes amigos espirituais que nos trouxeram durante esta palestra tão ilustrativa para a nossa vida, as forças de que precisamos para que todos possamos enfrentar aqueles problemas que muitas vezes se afiguram como verdadeiros gigantes. E queremos de alguma sorte, Jesus, que todas estas bênçãos que recebemos neste dia, que sejam espalhados aos teus filhos em todos os cantos da terra, mormente onde houver um sofrimento, uma dor, uma lágrima, onde quer que os olhos do Senhor alcancem neste instante, que a bênção de Deus permaneça presente na vida e no coração de todos. Agradecemos a este Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes e a todas as correntes espirituais que nos assistiram nesta noite, pedindo-lhes agora a permissão para que em seus nomes declaremos encerrada a abençoada reunião de hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. Sinta a energia que está no ar. Tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso, a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso, a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. O Senhor pode ser. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Nos vemos na quinta-feira. Deus abençoe todos nós. Um abraço para o coração de cada um de vocês. Deus abençoe muito cada um de vocês. Fiquem com Deus. Carrega um sorriso otimista, libere a luz que em você brilha. Em você brilha.
não perca a chance de viver na paz de Deus. Vem caminhar no bem pra ser feliz também. Vá, siga o coração de Jesus que quer te ver sorrindo, meu irmão. Por isso cantamos o amor sincero e fiel, em forma de estrelas benditas caídas do céu, que vão alegrar o seu dia, te enchendo de fé e energia. Então pare de sofrer, você nasceu pra vencer. O Senhor pode ser seu